Professor Vicente, Oi, podemos começar? podemos sim. Vamos lá. Muito bom. Bom, eu queria dar boa tarde a todos e todas presentes. Nós já estamos com 20, 21, 22 pontos conectados, né? Dizer que o SIG Teleodontologia é uma iniciativa colaborativa da Faculdade de Odontologia da USP, com a ABENO, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, com a BIREME, vinculada à OPAS, e também agora, mais recentemente, com a Universidade Federal de Campina Grande, está aqui o professor Marco Antônio Dias, a professora Andressa, como também a de não é mais não é telesaúde, né? Ficou na minha cabeça telesaúde, mas é saúde, educação e tecnologia, certo? Então, essa liga é uma liga da USP, interdisciplinar, formada na Faculdade de Odontologia, coordenada pelo Leonardo Telhado, que é nosso aluno de iniciação científica. Bom, e hoje eu tenho a grande honra de apresentar, agradeço aqui a toda a equipe do Núcleo, que está presente conosco também, que nos ajudou, que nos apoia sempre na mediação. Agradeço aos profissionais de TI da faculdade e aos profissionais da própria RUT, né? Então, nós temos a grande honra de trazer o professor Vicente Sarubi Júnior. O professor Vicente vai falar com a gente hoje sobre o uso de ferramentas computacionais para o auxílio em pesquisa qualitativa e estudos mistos, né? Então, eu e a Larissa tivemos a oportunidade, o privilégio de poder conhecer um pouco do curso do professor Vicente na Faculdade de Saúde Pública da USP, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O professor Vicente, ele é graduado em psicologia, tem um mestrado e doutorado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, tem uma experiência clínica com crianças e adolescentes, principalmente tanto psicologia, os grupos psicoeducativos, como tratamento multidisciplinar da obesidade e transtornos alimentares. Ele atualmente é docente do curso de medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e tem como área de pesquisa, de estudo, as abordagens teórico-metodológicas na abordagem qualitativa e no uso de ferramentas tecnológicas computacionais para o auxílio das análises dos dados qualitativos e de estudos mistos. Então, as suas principais áreas de interesse de estudo estão na psicologia social, psicologia do desenvolvimento, educação e psicanálise aplicadas à interface saúde-educação, as metodologias pedagógicas, estratégias de ensino para a formação técnica e de pesquisadores, as contribuições na orientação do desenvolvimento de habilidades e competências de pesquisa na graduação e na pós-graduação, olha que interessante, e na relação orientador orientando, pensando na saúde mental acadêmica, um tema hoje que a gente está tão assim, tem estado cada vez mais havido uma preocupação, né? E já é sua área de estudo, então muito interessante. Agradeço muito pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e desde já passo a palavra. Muito obrigada, professor Vicente. Grato, professora Anistela. Agradeço ao convite, agradeço a presença de todos e todas. Eu pensei em fazer uma exposição e que a gente vá dialogando um pouco, né? Então eu vou fazer um percurso, paro e digo, e aí, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, alguma dúvida que surja, enfim, tá bom? Para que a gente possa, eu acho que alimentar isso de um diálogo, né? Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar a minha câmera. Um momentinho só. Pronto. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou começar por aqui. Então, vamos lá.
Compartilhar, perfeito. Olha, vocês vão me dando uma sinalização aí, por favor. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, tá compartilhando já. Joia, Talvez agora, isso, agora já está no módulo tela cheia, tá ótimo, tá joia. perfeito. Vou levar isso aqui para o cantinho. Pronto. E, ok. Bom, a ideia então é explorar o uso de softwares, né, ou de ferramentas, e aí eu acho que a gente pode incluir junto com esses softwares os aplicativos que também, desde a produção dos dados, aliás, desde a busca dos dados, né, eu gosto muito de utilizar o aplicativo da CAPES atualmente, a busca pelo celular está ótima, então eu entro, já procuro, já vejo às vezes no celular, já mando, já me mando, então assim, há uma série de ferramentas hoje bem interessantes. Mando isso por e-mail para a professora, por exemplo, de algumas coisas que eu vou falar que não estão no slide, mas são interessantes. Por exemplo, um software que é um software que eu tenho utilizado para capturar falas. Na medida que eu vou falando, ele já vai transcrevendo, coloca até o ponto nas paradas. E depois, isso tudo a gente se envia por e-mail e etc. A grande vantagem é que ele também captura voz mecânica, o que antes não acontecia. Então, por exemplo, eu posso pegar também um gravador, ou eu posso pegar uma entrevista que está no computador, colocar o celular ao lado e, se ela estiver boa, a cadência de fala estiver boa, o software tem uma capacidade funcionando no e-mail, depois eu envio e eu sou assim, eu adoro falar de curiosidades. Muito bem, para que nós comecemos eu acho que o interessante é pensar o que nós iríamos fazer e o porquê, né? Esse meu olhar sobre os softwares começou por duas coisas. A possibilidade de eu poder organizar os meus dados processados, a possibilidade de eu fazer mais cruzamentos e investigar mais profundamente os dados que eu havia produzido, e ainda a possibilidade interdisciplinar na saúde. Eu sou psicólogo, né? Então, por mais objetivo que eu tenha ou que eu tente ser, eu tenho uma da subjetividade e eu via que os meus colegas médicos, enfim, ou técnicos na área da enfermagem tinham uma dificuldade, né, de entender. E me faltava mesmo a capacidade, às vezes, de colocar mais objetividade na minha subjetividade. Então, como eu tinha essa expectativa, os softwares também ajudou muito. Vamos lá. Dentro da abordagem qualitativa, há algo que, e eu não vou me delongar nisso, que não é o nosso objetivo aqui, mas eu acho que eu tenho que fazer sempre esse papel de dizer que nos ajuda muito a processar os dados, mas uma pesquisa qualitativa, que não tem uma boa pergunta de pesquisa, que não tem um bom, né, do porquê estamos fazendo e
quando a gente não delimitou, né, o objeto de pesquisa e continua confundindo com o tema, que é muito mais amplo que o passado é muito grande. Tem uma colega que ela diz que aí vira um bando de dados, e não um banco de dados. E, de fato, você tem lá um conjunto de palavras disso, que é que você, de fato, discute, enfim. Então, esse eixo teórico-metodológico, todo ele reportado a um olhar teórico, né, a qual a pesquisa qualitativa precisa se utilizar para discutir saltos conceituais, né, e contribuições importantes, né, para o campo de uma fala importante, porque o software é um grande convite, mas também é um grande sedutor em termos de organização, né? Então vamos lá. Olha, opa, aqui. Então, o que a gente pode fazer? Né? Dialogar com o maior número de profissionais possíveis, uma vez que a gente, a partir do processamento com esses softwares, produz uma série de resultados, confrontar, né, esses dados, inclusive dizendo de onde eu parti, né, como é que foi o percurso de análise. Então, eu consigo montar relatórios, eu consigo mostrar através de imagens, gráficos, por matrizes, por frequência, matrizes temáticas, etc. De onde eu parti, como foram realizados os passos de análise, né? E, por exemplo, na pesquisa qualitativa, a gente não pode correr, né, incorrer no erro de só dar valor para aquilo que teve uma frequência alta. Então, teve uma temática investigada que todo o grupo falou e falou muito. Ah, isso é super importante. Tá bom, isso é super importante. Em relação, por algum, pode ser tão importante quanto, porque talvez essas pessoas estão falando uma coisa que o grupo todo ou não pôde falar, ou a pergunta não estava bem direcionada. Enfim, o que se diz pouco, o que não se diz, o que se diz mais ou menos, não podemos ficar na ideia da frequência. Então, quando eu dou saliência, eu quero dizer o seguinte, que às vezes, na pesquisa qualitativa, se eu apenas trabalho a temática, né, os assuntos que eu estou investigando e dou saliência para esses assuntos, os temas que surgiram, pode ser difícil que o interlocutor, né, ou, por exemplo, um avaliador de um artigo, ou até a minha audiência final, pessoas com quem eu quero dialogar, ou até mesmo as pessoas com quem eu quero dialogar, né, dentro de uma unidade de saúde, enfim, eles não saibam se o que eu falei, o que eu ou, por exemplo, por homens, ou por mulheres, ou por pessoas de uma determinada faixa etária, ou por um território investigado. Fica uma coisa assim, o grupo falou, mas quem falou e mais ou menos que características tinham essas pessoas que falaram sobre determinado assunto. Então, essas configurações, essas saliências que nós damos, os softwares nos ajudam em muito a dar um pouco mais de objetividade. A importância que eu dei para
para esse resultado, né, na discussão desse resultado. Bom, aí nós temos aqui, né, uma série de possibilidades de trabalho, né? Ou seja, são análises qualitativas de variáveis qualitativas, quantitativas de variáveis qualitativas. Então, isso é uma outra questão. O estudo não se torna quantitativo porque existem análises quantitativas de variáveis qualitativas, né? Tendo análises quali, algumas análises quantitativas, mas sempre para que a gente tenha um aprofundamento e uma melhor discussão de uma análise quali ao final e de dados que são qualitativos, tá? Então, eu acho que isso tem que algumas ideias que a gente começa então a produzir, que é o que eu quero apresentar para vocês. Alguns softwares e algumas coisas que é possível se fazer com esses softwares, tá? Eu fiz alguns recortes. Né? Aí no caso de vocês 3 e 17. Então eu vou tentar fazer, eu fiz os cortes aqui com os PowerPoints. Se por acaso ficar confuso e não der para entender, vai me falando que eu vou voltando, tá bom? Tá. Então vamos lá. Olha. Por exemplo, QualiQuant Software, Atlas TI, MaxQDA, WebQDA, NVivo 12, eles são grandes plataformas hoje de pesquisa, digamos assim, mais qualitativa. Tá? Então, você aporta grandes dados textuais, vídeo, áudio, pode cruzar de conteúdo do discurso, grandes diários de campo, ou seja, dados etnográficos, mapeamentos, enfim, análise de redes, ele pode fazer análises que eu não vou abordar aqui, então já vou falar. Você pode baixar dados do YouTube e fazer uma análise. Você baixa todas as falas do YouTube, ele já cria uma esses dados. Então eu jogo lá um tema no YouTube ou eu quero pesquisar um canal no YouTube e eu consigo olhar para tudo que foi gerado naquele canal e fazer uma análise temática. O fórum do Facebook é a mesma coisa. Eu entro num canal, por exemplo, pode ser um canal institucional, um canal político, um canal educacional, enfim, um canal de um professor, enfim, né, de um fórum de pesquisa, como uma colega fez, cria um fórum de pesquisa e digo, bom, esse fórum de pesquisa eu vou abrir durante determinado tempo, eu faço toda a discussão em fórum, claro, informo tudo, e aí eu faço, então, ele traz os dados, né? É assim, então, ao formar um grande banco de dados, eu também consigo, a partir daí, fazer uma análise. Ele consegue trabalhar com dados se não me engano, com dados do Instagram, tá? Então, a gama é gigante. Do lado direito, são softwares que trabalham quantitativamente ou que dão algumas análises quant que também nos permite dar suporte para variáveis quali, né? Enfim, então vamos lá. Olha, que já se podia fazer muitas coisas, hoje o NVivo está lançando a versão 13, nós fizemos um curso na Faculdade de Saúde Pública com a versão 12, que é a mais atual, mas a 13 já está começando a ficar em uso, inclusive agora já vai sair a versão em português, e ele é um software
fantástico, ele permite que você coloque o texto, que você marque o texto, que você faça inúmeros tipos de planilhas para gerar gráficos. Essas planilhas, você pode gerar gráfico aqui, como vocês estão vendo nele, gráfico de pizza, de barra, enfim, mas eu gosto mais de gerar as planilhas, exportar para o Excel. No Excel eu ajeito e gero gráficos a partir de palavras, árvores de palavras, estrutura em cluster e vários tipos de investigação. Vou mostrar um pouquinho para vocês, então, o que é isso aqui. Por exemplo, isso aqui foi um estudo feito com profissionais sobre o cuidar da criança em creche. Haviam vários profissionais, várias categorias profissionais, psicólogo, coordenador pedagógico, diretor, pessoal da enfermagem, enfim. Tá. E aí aqui, nesse caso, nós temos falas, né? E aqui foi uma análise de conteúdo, portanto, esses temas foram inferidos a partir das falas que as pessoas tiveram, os profissionais. Aqui, particularmente, é um pequeno recorte do estudo, onde eu peguei de duas perguntas, tá? Esse recorte, e aqui temos coordenadores pedagógicos e eles falam sobre esse não cuidar, eles falam sobre o lugar do profissional e assim por diante. Essa matriz de frequência de respostas, aqui o que ele está dizendo que é referência são as citações. E os arquivos são o número de sujeitos, né, os documentos. Então, nós temos o não cuidar da criança em creche, né, falado, por exemplo, vai. Então, essas grelhas são possíveis de serem criadas tematicamente. Depois, o que nós podemos fazer, por exemplo, é fazer um cluster de palavras. Aí não é um cluster da temática que eu, como pesquisador, fiz a inferência. Eu pego análise textual, se chama lexicografia, né? E a partir do que essas pessoas falaram, eu faço fazer uma comparação. Esses clusters, eles têm uma relação de uma análise chamada análise de similaridade. Ele dá um corte específico, matemático, para a gente entender o que está muito relacionado, o que é muito similar e o que é dissimilar, né? Porque para pesquisa qualitativa, não é só se é muito similar, ou não é só se é grau de significado, não tem uma importância, passa a ter à medida que isso mostra um outro lugar em que o grupo fala, ou seja, os contrastes. Então, essas zonas de aproximação e distanciamento, a gente começa a ver a partir de algo como isso aqui. As subclasses e classes. Olha, eu tenho duas grandes classes na enfermagem e as subclasses. Então, eu tenho aqui um grupo que começa a falar lá de crianças saudáveis e crianças doentes, a questão de trabalhar com crianças saudáveis e crianças doentes, e a forma principal como esses profissionais destacam esse trabalho é com a conversa. Né? Para o infantil, e a questão da educação e os risos, ou seja, elas falam muito da importância de cuidar de criança que é criança saudável. Esse cluster, ele fala muito dessa importância, o de criar, ou de cuidar de crianças saudáveis, que é uma fala muito contundente nesses profissionais da área de enfermagem. E no outro cluster, vocês podem ver lá que a gente tem duas questões importantes, que são a questão da família, a questão do brincar, a questão do carinho, do físico, tá?
coordenadores pedagógicos estão falando de outras temáticas. Eu só expliquei um, eu não vou explicar o outro, mas é só para começar a ver que, assim, clusters, quadros, gráficos, grafos, eles vão permitindo que a gente confronte os dados. Porque ela vai me possibilitando construir relações, mas chega uma hora que há um esgotamento desse lugar. E tem uma hora que, se eu não tomar cuidado, né, e inclusive sempre admitindo na qualitativa que nós temos um posicionamento epistêmico, nós somos sujeitos sociais que olhamos a partir de uma perspectiva e com um referencial teórico. Então, é claro que esses dados também me ajudam a confrontar um pouco e a cuidar um pouco dos meus, de algum viés que eu tenha, do ponto de vista teórico, do ponto de vista ideológico, onde eu posso fugir do conceitual ou fugir do campo da prática. Tá? Aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu posso investigar, por exemplo, todos esses sujeitos que são da enfermagem, da coordenação pedagógica, eles falaram sobre o cuidar da criança em creche e sobre o não cuidar. Teve um coordenador que ele não falou sobre o não cuidar, ele só entrou no tema do cuidar. Então, eu posso começar a investigar quem fala o quê. Eu posso começar a compreender que esses grupos vão se aninhando. Será que eles se aninham pela formação? Eles poderiam se aninhar pela idade, eles poderiam se aninhar pela unidade onde eles estão trabalhando. Então, eu começo a ter a possibilidade de fazer investigações temáticas a partir de diferentes cruzamentos, como aqui a variável sexo e faixa etária, onde eu tenho o cuidar da criança em creche, o lugar do profissional na vivência do cuidado e o não cuidar da criança em creche. Quem falou, mas a partir de qual referência ou qual caracterização do meu grupo social estudado. Então, isso me ajuda em muito a dar contextualização. Se eu clicar em cima desse número, ele me traz todas as falas. Tá? Pode ter 1, 2, 10, 100 falas. Isso já me auxilia também a entender e partir para o lugar da fala e já categorizar no contexto da fala. O ganho de processamento é muito grande, né? De análise também. Então, a gente está fazendo aqui a ideia da análise de conteúdo lexical, onde existe também, bom, até aqui tudo bem? Se não houver manifestação, eu continuo. Se houver alguma pergunta. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ser ou no microfone ou pode ser no chat também. Porque eu sei que algumas pessoas estão só com... Acho que os microfones nem todos estão ativados, a gente costuma ativar no final. Mas se alguém tiver alguma questão, pode também colocar no chat, tá bom? Professora, o ritmo assim tá bom? Tá ótimo. Tá legal. Bom, e, enfim, a pergunta pode ficar também, tá? E vocês alinharem com outros. O software Evoque, por exemplo, é um software de evocação de palavras. Ele traz uma pergunta muito simples. Se eu quiser, eu posso trabalhar com outros tipos, mas ele me permite trabalhar uma análise de evocação de palavras. Então, eu poderia perguntar para vocês, por exemplo, para um grupo de que está no pós-doutorado, ou num grupo que está no doutorado. Eu chego para os doutorandos, investigo e digo para eles, me diga 5 palavras que te venham à cabeça sobre o doutorado. E aí viriam 5 palavras. Depois eu digo, olha, dessas 5 palavras que você me diz, me diga qual é a mais significativa para você. Aí você vai lá e circula. Porque esse conjunto de palavras vai me dar, pela teoria, a possibilidade de fazer uma análise como essa aqui. Tá? Então, veja bem, aqui foi uma pesquisa feita brasileiros, é um
estudo misto, envolveu mais de 2.000 estudantes do ensino médio. A ideia era pesquisar sobre a mulher que as mulheres ocupam menos esse espaço, né? Inclusive já pergunta o homem cientista, a mulher cientista, mas antes a gente vai dando um aquecimento. E aí foi perguntado para eles, me diga 5 palavras que para você, que venham na sua cabeça sobre tecnologia. E esses aqui mais ou menos 1.000. A teoria, o recorte teórico é que é importante para a compreensão. Embora nós tenhamos uma matemática que seja própria do software e tal, mas é um recorte teórico-metodológico que nos permite chegar nesse quadro. E aí vocês vão ter, nessa área da centralidade, à esquerda acima, as palavras que apareceram nas primeiras posições, ou seja, computador e celular foram palavras prontamente evocadas, internet, futuro, tá? Por que que isso é importante? Porque a teoria vai... Ela também é uma palavra que vai... A latência dela é curta entre o estímulo e a resposta. Então, para esses alunos, computador, celular, internet, futuro e facilidade da associação entre o que eles falam, o que eles pensam sobre a tecnologia. Olha que interessante. Quando a gente faz uma análise da dimensão dos dados, a gente vai perceber que ali nós temos o computador, o celular e a internet como uma dimensão ideológica, e a facilidade dá uma dimensão pragmática das práticas. Então, a gente tem diferentes dimensões ocupando a centralidade, mas sem dúvida nenhuma que a maior dimensão é a da materialidade. Ela acaba sendo a mais representativa. Se nós olharmos na primeira periferia, que são palavras que vão acontecendo da segunda, terceira, quarta posição, mas ainda tem frequência alta, média alta, nós temos televisão e rede social, tá? Então, a gente estão muito associadas. Mas a gente também tem outros campos aí na zona de contraste segundo a periferia. Eu só vou falar da zona de contraste, porque a zona de contraste também é aquele contraste, mas são palavras que não foram evocadas pelo grupo todo. Elas costumam ser evocadas por um subgrupo. Por exemplo, por profissionais de enfermagem. Nesse caso aqui, eu poderia dizer, é o pessoal do primeiro ano, ou foi o pessoal mais do sexo feminino, ou mais do sexo masculino, ou mais da escola tal, ou mais do estado tal. A gente vai começando a ver que tem subgrupos que vão se formando por aí. E o que vocês estão vendo com asterisco ao lado da palavra é quando essa palavra, além dela ser a palavra mais citada, computador, 121 vezes ela ainda foi dita que ela foi a palavra mais importante. Ou seja, ela também tem aí justificativas. Como tem justificativa, eu consigo trabalhar qualitativamente e trabalho tematicamente essas respostas. Esse é um quadro de 4 casas, né? E aí eu posso, por exemplo, jogar num outro software chamado Iramutec. Lá nessa grelha aqui, olha, eu tenho a frequência e a posição.
relação. Então, olha que interessante. Quando a gente olha pela relação, a gente vai ver que duas palavras realmente são centrais de todas aquelas, que é celular e computador. Delas, todas as outras vão se estruturando. Quem fala em celular, se nós olharmos para esses jovens e tentarmos entender qual é a maior relação, não que computador não tenha, tá? Mas, neste caso, quando a gente pede a árvore máxima, ele vai pegar a maior relação entre para celular. Ou seja, o que nós vamos observar é que nós temos mais jovens acessando ou entendendo a tecnologia via internet por celular do que por computador, inclusive redes sociais. Que a gente vai trabalhar qualitativamente esses dados, mas a gente também tem uma dimensão mais objetiva para compreender. E essas cores não estão aí por acaso. Elas começam a fazer classes com essas outras palavras. Muito bem. Esse software também, ele faz uma série de outras coisas, tá? Então, ele me possibilita olhar a frequência das palavras, aquele que a gente acabou de ver, esse mesmo aqui. Ele possibilita criar classes menos presente em outras. Me permite fazer o cluster numa perspectiva fatorial, não é a análise em si, mas uma perspectiva que me permite olhar de um outro exemplo. Nesse software, a gente trabalha com as classes de palavras. Eu vou mostrar para vocês. Estão vendo à direita, desculpa, à esquerda, essas coloridinhas, classe 11, classe 15, essas classes você vai ver, por exemplo, que você tem um conjunto de classes de palavras que te permitem pensar uma inferência temática para elas. E aí, neste caso, é um Q quadrado. Muito, muito interessante essa ideia. Porque se eu tenho a possibilidade se eu tenho 5 classes de palavras, eu tenho a possibilidade delas. Eu vou trazer 4, que é mais fácil. Eu poderia trazer 20% para 5, mas ok, eu tenho 4 classes. Em 4 classes, eu tenho 25% de possibilidade. Nessa classe, ela se torna mais representativa. E aí eu começo a ter um conjunto de palavras que ocorrem de uma forma mais próxima. E quando eu vou nessas palavras, ele me dá o contexto onde essa palavra apareceu, tá? Então eu posso, por exemplo, trabalhar esse corpus aqui é sobre cirurgia plástica. As pessoas estão falando sobre, tá vendo um artigo do professor Brígido Camargo, e aí as 3 grandes classes que aparecem sobre cirurgia plástica. E aí, claro, eu tenho que trabalhar qualitativamente isso. Jamais um dado desse, jamais a descrição de um resultado desse pode ser considerado uma pesquisa qualitativa, né? Eu tenho que avançar, eu tenho que traduzir teoricamente, eu tenho que contextualizar criticamente e reflexivamente
outro software, o software Chic, tá? O software Chic, ele é um software que também possibilita que a gente trabalhe com alguns tipos de... Deixa eu pegar aqui. Ok. Com alguns tipos de análise que eu preferi mostrar, vou mostrar para vocês a partir de aqui, ó. Deixa eu puxar. Ah, tá aqui. Então, olha, o software Chic, ele permite que eu trabalhe com clusters e uma análise chamada análise de implicação. Análise de implicação lembra aquele conjunto de bolas grandes. A gente tem vetores, dizendo que uma variável está implicada na outra variável. E isso permite uma linha de raciocínio, em que você vai construindo isso. Esse foi um artigo, né, de uma mestranda na época, que eu ajudei a processar os dados, a gente discutiu bastante, que ela queria justamente investigar o que algumas pessoas... Então foi isso, ela lançou um termo indutor sobre a terapia ocupacional, eram concepções sobre terapia ocupacional, e ela queria investigar estudantes iniciais, estudantes finais e egressos do curso. O total de investigados, né, o N, foi de 100, tá, participantes. Então foi bem isso. Me diga 5 palavras que te venham à cabeça sobre pensar na profissão da terapia ocupacional. Enfim, o resultado que nós temos aqui, por exemplo, é aquele do EVOC que vocês viram. Na centralidade aqui, ó, nós temos... Não deu muito certo, não. Vamos lá. Temos aqui autonomia, cuidado, funcionalidade, independência, ocupação, tá? E a reabilitação. Aqui nós temos a atividade e a AVD, né? A atividade de vida diária. Vejam vocês que aqui nós temos um quadro que nós poderíamos investigar com Iramutec, com aquelas bolas e aquelas ligações. Mas nós também podemos investigar com o Chic, com um cluster de palavras. Olha que interessante. Eu faço uma análise de similaridade mostrando, olhem à esquerda, por favor, que nós temos algumas palavras que concorrem muito. Nesse caso, nós temos 2 clusters formados. Um cluster que fala da adaptação, junto com a atividade de vida diária, autonomia, independência, atividade e ocupação. Então, a gente vai ver, por exemplo, que é tão similar a adaptação com a atividade de vida diária que uma coisa está muito relacionada à outra. A autonomia está muito relacionada à independência e a atividade está muito relacionada à ocupação. Quando a gente faz uma análise desse cluster como um todo, a gente primeiro descreve, mas depois a gente faz uma análise qualitativa discutindo o que esse conjunto de palavras de vida e funcionalidade, a inclusão, a saúde e a reabilitação. Então, permite um caminho de investigação para nós. Uma outra possibilidade é essa aqui que eu falei para vocês. Então, veja que interessante. Da mesma forma como eu tenho os vetores, aqui eu tenho vetores, mas por implicação. Então, veja que autonomia e independência grupos de outras palavras implicadas a elas. Então, independência, ela tem um grupo inteiro, 2 grupos inteiros, o B e o C, no caso, estão relacionados que não está aparecendo aqui, mas ele mostra o índice vermelho, por exemplo, pode ser uma relação de implicação de 0,90, 0,80,
de correlações. Então, a gente tem uma relação aqui onde a gente vai ter autonomia e independência como as duas grandes forças, tá? Que, por acaso, mas não necessariamente seria, mas nesse caso, elas são por frequência, por posição e por relação. Mas nem sempre poderia ocupar esse papel por posição, por frequência. Ela é muito falada, ela aparece nas primeiras posições, e eu tenho grandes grupos relacionados a ela, mas autonomia, por exemplo, poderia ser uma palavra que ela não tem um grande destaque por frequência. Palavras que se relacionam a ela. Eu digo, opa, eu posso até não ter 80%, 90% do grupo falando de autonomia, mas eu tenho 50% do grupo falando de autonomia e falando muitas coisas associadas a ela. Então, é essa relação que a gente nunca pode deixar de ver, tá? Não é porque é 30% que não é importante. Essa lida, né, é como se a gente pensasse na equidade, né? No desigual na medida das suas desigualdades. Então, assim, é importante na medida em que ele é importante uma coisa com a outra puramente do ponto de vista quantitativo, porque aí a gente perde o sujeito de vista, tá? Bom, aqui seria mais ou menos isso a contribuição. Esse é um dado que a gente está fazendo, que eu estou processando, que foi um dado de 400 e poucos sujeitos, é um questionário grande, e aqui teve uma pergunta, foram algumas perguntas que me mandaram, disseram, olha, processa um pouco para a gente fazer essa primeira pergunta aqui era sobre como é que você ocupa o seu tempo fazendo o quê? Foram pessoas de diversas cidades do Brasil, com faixa etária de 60 até 90 e poucos anos, tá? Então foi perguntado para essas pessoas, você ocupa o seu tempo fazendo o quê nessa época agora do coronavírus, né? Essa é a nuvem que aparece, tá? Então, a maior parte fala que lê, que assiste filme, que cozinha, que trabalha, que cuida de atividades em casa, tá? E aí a gente pode rastrear um pouco mais. Por quê? Aqui são as palavras. Mas também, enquanto palavras, eu trago para o software que eu digo, agora eu quero que essas palavras se tornem palavras temáticas, porque eu quero investigar o que foi falado no contexto dessas palavras. Então, olha só, as principais palavras que aparecem aqui no software, eu consigo investigar na hora o contexto em que elas acontecem. Então, eu já consigo trazer os registros para dar testemunho daquilo que eu trabalhei, tá? Bom, aí eu digo o seguinte, tá bom, e como é que eu trabalho associações? Eu poderia fazer assim, tá? Eu poderia, por exemplo, eu costumo falar para as pessoas, no NVivo você já faz uma revisão de literatura por ele. Então, digamos que eu colocasse 100 artigos aí dentro do NVivo. Ele faria a mesma coisa. Ele vai dizer, ele abre um diagrama como esse, dizendo que o cuidar da criança em creche tem vários assuntos. Ele mesmo rastreia e ele mesmo puxa automaticamente, fazendo um rastreamento da literatura. Olha que interessante, se eu fizer depois um ajuste, eu diria que eu posso brincar com o Pareto, né, 80-20, você vai ter 80% de produtividade com 20% de ajuste, tá? O rendimento é alto, tá? E aí eu diria que assim, imagina que em vez de ter jogando, trabalhando e cozinhando, eu tivesse aqui o nome do artigo, o ano do artigo,
o nome do artigo, desculpa, o autor e o ano, tá? Ou apenas o nome do autor e o ano. Eu poderia referenciar coisas sobre um determinado tema e dizer, olha, ele começou a aparecer depois de um determinado tempo. Existem inúmeras formas de olhar para isso. Aqui, fazendo aquilo que eu disse, eu ainda posso pegar esses temas e estudar a partir de uma série de variáveis qualitativas. Distribuição de faixa etária, por exemplo, tá? Desculpa, eu falei que chegava até isso mesmo. É que tem poucos, mas mais de 80, tá? Então, ó, foi distribuído em 3 faixas etárias aqui. Aqui, por exemplo, as idades. Que foi feito, as 10 cidades que estavam tinham na época, né, a maior incidência. Aqui, por exemplo, já é um cruzamento por 2 tipos de variáveis. Então, eu consigo, por exemplo, olhar o sexo e a faixa etária. Assim como lá nos profissionais de creche, eu poderia ter olhado a unidade que eu vou investigando as características dos meus sujeitos, eu vou descobrindo que esses grupos identitários, eles são formados por diferentes tipos de condições, de ambientes, de determinantes sociais, de condições que passam pela relação é uma dimensão mais social. Por onde está passando isso? Tá? Isso aqui, por exemplo, ó, é o que você gostaria de dizer a uma outra pessoa idosa em tempos de coronavírus. Olha que interessante. Depois de uma nuvem como essa aqui, eu posso pegar, por exemplo, e trabalhar isso aqui, que por exemplo, nuvens de, árvores de palavras de antes e depois. Então eles falam, fique em casa, mas o que, que vem antes e o que, que vem depois de fique em casa? No software, se você clicar na frase à esquerda, ele te mostra o caminho até chegar na frase à direita. Então, ele vai possibilitando que a gente trabalhe, por exemplo, termos nativos que são próprios da comunidade, expressões nativas que são próprias da comunidade, assim como eu poderia procurar palavras-chave, conceitos teóricos. Se eu estivesse pesquisando, por exemplo, artigos científicos aqui e não dados empíricos, eu poderia entrar com busca conceitual. E aí ele já me traria tudo que vem nos artigos, conceitualmente. Eu faço um rastreamento da literatura pelo software. De coisas positivas e negativas que as pessoas falam. De novo, é uma ideia meio de Pareto aqui, 80-20. Como ele faz pelo textual, pode ser que alguém esteja falando de alguma coisa que é difícil, mas não necessariamente negativamente. Poderia ser uma frase. Outra a gente tem que limpar. Mas eu vou dizer que a grande maioria das frases lá realmente expressam coisas positivas ou negativas. A gente vai, limpa e refaz a análise. E aí nós temos isso aqui, ó, tá? Posicionamentos positivos, que esse grupo de 400 e poucas pessoas falaram, né? Aqui a gente tem mais ou menos um grupo, né, de idosos, e aqui nós temos também posicionamentos negativos, questões que eles vão trazer sobre o que vai acontecendo, tá? No software, se você clicar em ela apareceu. Por que, que isso é importante? Porque tem pessoas que conseguem enxergar melhor por imagens, tem pessoas que conseguem enxergar melhor através de uma leitura, de uma frase. E isso é bom, né?
cada um tem, enfim, um jeito de pensar as coisas e de investigar. Isso aqui, por exemplo, é uma outra coisa. Então, se pede, né, ajuda, quais atividades precisou fazer, para quem que pede ajuda e tal. E aí aqui, por exemplo, ó, deixa eu mostrar. É uma palavra, tá? Desculpa, é uma coluna que fica cruzada no software que eu também posso conciliar. Então, eu também posso fazer uma pergunta fechada, sim e não. Eu posso fazer uma pergunta fechada a partir de uma escala tipo Likert, e eu combino a escala tipo Likert tanto com as características do sujeito. A escala tipo Likert eu poderia combinar com as temáticas. Eu poderia dizer que quem fala que se sente muitas vezes cuidado, tem muitos sentimentos positivos sobre determinadas coisas e negativos, entende? Então, assim, eu posso cruzar o tempo todo. Essa é a grande coisa que esses softwares fazem e nos ajudam a desenvolver a partir de boas análises. Eu praticamente terminei, deixa eu só ver aqui o que eu tinha pego. Sim, só para finalizar é o seguinte, aqui são aqueles 2.000 estudantes, né, praticamente 2.000 estudantes, 1.908 respostas, e aqui foi quando responderam sobre mulher cientista, 1.747 respostas. Tanto mulher cientista como homem cientista, a questão da inteligência, da pesquisa, do saber, das questões que passam pelos campos próximas. Entretanto, é no contraste que a gente vai ver. Olha só, enquanto o homem cientista, ele tem todas as palavras que são palavras icônicas e emblemáticas em relação a ser cientista, na mulher a gente tem uma questão assim da luta, do respeito, da necessidade da igualdade, da conquista. É aqui que a gente vê a diferença entre uma coisa e outra. E no final, como a gente ainda precisa aprofundar e a gente não consegue ver diferenças tão significativas, a gente ainda faz um cluster de palavras no NVivo a partir de uma correlação de Pearson, e a gente vai verificar que o cluster relacionado às mulheres tem a ver com profissão, capacidade dela, trabalho, tá, e sociedade. E o homem não, ele está associado às palavras que iconicamente relacionam ele a ser cientista. Então, ajuda em muito que a gente, de novo, faça uma discussão com base em confrontamentos e permita que a gente diga, olha, se aproxima ou se distancia. Na qualitativa. Mas quando eu trabalho com a ideia de dar saliência daquilo que se aproxima e daquilo que se distancia, aqui o homem, a ideia, a concepção de homem ligado a cientista é maior, mais próxima do que a de mulher, que está mais próxima de outras relações do que as iconicamente ligadas, ou seja, isso. Eu vou agora voltar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, vou parar de compartilhar minha tela aqui, eu acho que é aqui. Parei de compartilhar. Pronto, é isso. Muitíssimo obrigada, extremamente interessante. Antes de abrir para as perguntas, e comentários, eu queria passar para a professora Vânia Fontanella, que está com a gente. Professora Vânia é a presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico e coorganizadora do SIG Teleodonto. Eu sei que você tem outra agenda e conseguiu mesmo assim estar aqui com a gente. Então, se for possível, antes de você de ter que sair, você falar um pouquinho. Claro, boa tarde, Ana Estela, boa tarde, professor. Boa tarde. Desfrutando dessa excelente apresentação. Eu não sou da área específica que utiliza pesquisa qualitativa, mas foi muitíssimo produtivo.
Lhe agradeço, professor Vicente, pela sua presença, né, nessa iniciativa que é uma parceria entre a ABENO e o Observatório de Recursos Humanos da FAUSP. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Um abraço. Muito obrigada pela presença e pela parceria. A Larissa já compartilhou aqui no chat que está dando os parabéns, professor Vicente, dizendo que ela já ficou com vontade de testar todas as ferramentas. Eu também estava aqui, nossa, que universo que abriu, né? Impressionante, né? E como dá coisas diferentes, né? Queria passar também, além de vocês poderem comentar aqui o professor Mário, que é o vice-presidente da ABENO aqui, reiterando as palavras da professora Vânia, aqui no chat também. Queria passar para os professores Marco Antônio e Andressa, da Universidade Federal de Campina Grande, se quiserem fazer uma saudação também. Gente, eu só estou fazendo um adendo aqui, é que eu estou desligando o telefone, que agora eu estou sozinho, senão ele vai ficar tocando. Desculpa. Leandro, acho que a gente tem como abrir os microfones agora? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o professor pela apresentação, o SIG e a Beno. Eu fiquei muito interessado. Eu estou fazendo avaliações de bancos de dados monstruosos e eu acho que isso vai facilitar muito essas avaliações. Inclusive, aparece ideias para você fazer outras coisas, né? Eu estava fazendo muita avaliação sobre classificação de vídeos, conteúdo dos vídeos. Qual é o software que você indicaria, Vicente, para fazer avaliação de vídeos que estão postados no YouTube? O NVivo. O NVivo mesmo? Isso, porque no NVivo você vai pedir para ele... O NVivo ele consegue contrair os dados, né? Tanto de uma página de internet, inclusive mantendo os links dessa página, como do YouTube, como do Face, enfim. Então, você vai poder fazer uma análise, ele importa o link do YouTube, então é importante dizer que vale a pena salvar esse vídeo, se você puder, porque ele só importa o link, porque o vídeo ficaria muito pesado, né, se você ficasse importando vídeos. Mas ele importa, e aí sim, a base de dados fica lá, de tudo que foi falado até então, e ele identifica quem falou, com o ID, para não se confundir, ele identifica quem deu resposta para quem. Então, você consegue fazer uma análise bem legal disso. Isso é muito interessante. Isso funcionaria da mesma forma que para fazer uma análise de vários artigos. Isso mesmo. Muito bom. Excelente. Essa quem vai interessar o Leandro também. Você viu, Leandro? Para vídeo é o NVivo. Bom saber. Antes professora Andressa, gostaria de falar alguma coisa também? A professora Andressa falou aqui no chat, está cumprimentando, falando dos muitos caminhos. Gente, por favor, peço que não saiam antes de registrar a presença. Eu já peço para o Leandro para compartilhar com a gente as orientações aqui e o código para poder cadastrar presença. Gente, é muito importante, essa a nossa contrapartida aí para a gente poder manter o nosso SIG ativo e também para vocês poderem depois receber os certificados de participação, tá? Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação? Tem bastante gente conectada, nós chegamos a ter 35 pontos. Maura, oi Maura, tudo bom? Se vocês podem ter assim, a gravação, ela vai ficar disponível o endereço do nosso canal do YouTube e logo mais, não sei se ainda hoje, mas nos próximos dias a gente já vai disponibilizar nesse canal do YouTube, Digital Health,
que a gente pode fazer esse compartilhamento, então, assim que possível, a gente vai ter o link lá. Compartilhou os links aqui, ó, gente. Aqui em cima, deixa eu voltar a pôr o link aqui de melhor ainda. Quem mais? Quem gostaria de bando de dados? A Deise falou que vai sempre lembrar do termo bando de dados. É verdade, porque dado não significa informação, né? Às vezes a gente olha aqueles bancos, bom, mas e aí? O difícil é interpreta, como é que você seleciona, que recorte você faz, e eu acho que você deu muitos insights para a gente nessa apresentação, enfim, ela abre mesmo uma avenida, né? Professor... Ana, adorei sua apresentação, não conheço muito esse software, só de ouvir falar, mas me lembrou, eu estou lendo um livro, não sei se você já ouviu falar, chama Dominado pelos Números do Facebook e Google, as Fake News. É de um matemático britânico, e ele avalia, no começo ele fala que, por exemplo, você mostrou um software chique, né? E aí você mostrou uma categorização, né? Como fala? Você fez clusters de similaridade das categorias. E aí, a gente sabe que o Facebook e outras redes, eles absolutamente, eles guardam, principalmente o Facebook, eles guardam tudo que você posta, né? E a partir das suas postagens, com 15 postagens, ele consegue te classificar. Só que, lógico, eles usam algoritmos para fazer isso, né? Então, eles te classificam se você, por exemplo, posta mais coisas sobre o pessoal, sobre o profissional, e a partir daí, dessa categorização que eles fazem, que eles te direcionam publicidade e postagens específicas para você, né? Esse software que você mostrou, por exemplo, esse que me chamou um pouco a atenção, porque eu achei parecido com a análise que eu vi nesse livro, né? Eles também são capazes de fazer essa categorização, né? São, por exemplo, no Facebook, se nós temos a autorização, o Facebook é interessante, por exemplo, o software NViva, ele não é um software antiético, então, se o site está fechado, se o fórum está fechado, inclusive fórum de questões mais delicadas na saúde, nós não conseguimos ter acesso ao conteúdo, não dá para baixar o conteúdo, né? Mas, assim, se for uma página aberta ou se a gente, né, se nós pedirmos licença para o dono do fórum, enfim, comunicar, né, para as pessoas participantes que vai ser feita uma pesquisa com acesso aos dados, a pessoa pode abrir, a gente baixa os dados e aí fecha de novo. E aí o que acontece? Ele já baixa no formato de uma grelha, como se fosse uma grelha do Excel, já fazendo assim, professor, e ele já começa a fazer uma estrutura por palavras e a gente já pode categorizar tanto por palavras, que seria análise lexicográfica, quanto por temas inferidos a partir do que se falou. Então dá para fazer a análise léxica do Facebook. Com certeza. Entendi.
temos que tomar cuidado, né, com essas redes. Obrigada, professor. Pessoal, só fazendo um esclarecimento, quando vocês forem registrar, ele dá a opção de você escolher qual SIG que você está cadastrando a frequência e hoje, excepcionalmente, não está aparecendo SIG teleodontologia. Peço, por favor, que todos cadastrem como SIG COVID-19, que eu vou pedir depois, como eu sei que o COVID eu vou pedir para serem transferidos para o de teleodontologia depois, assim vocês não precisam entrar em outro momento, tá? Deu para entender? Quando vocês entrarem lá, acho que vocês vão entender. A nossa está se manifestando, que adorou assistir, e ela está perguntando, professor, você sabe se existe cursos de treinamentos para a ferramenta Iramutec para alunos, ou seja, mais indicados para uma assistência como alguém que já domine bem o software? Na Fundação Carlos Chagas, nós temos um conjunto de professores que vem dando alguns cursos de metodologias e outros de ferramentas. Eu dou, por exemplo, o NVivo, eu já dei curso do Evoque, aquele das palavras, já dei curso do Chique, atualmente eu tenho dado do NVivo. O professor Brígido Camargo, ele dá do Iramutec cursos, ele profere esses cursos, e assim, por um valor super tranquilo, acho que é R$250,